Boa noite, meus queridos. Vou colocar aqui o Instagram para responder a vocês. Deixa eu botar fone de ouvido. O fone de ouvido fica batendo aqui, né? Fica meio ruinzinho, né? Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Vocês estão me ouvindo? Desculpa o atraso aí, gente. Desculpa, perdão. Boa noite, Renata. Boa noite, Diná. Boa noite, Cida. Não tem som? Boa noite, Clara. Não tem som? Vocês não estão ouvindo? Deixa eu ver. Melhorou? Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Gente, tá ouvindo? Som ok? Som está ok. Vou dar uma olhadinha lá, gente, só no... mais uma vez, na questão dos sorteios, para não ser injusto com ninguém. Só um minutinho aqui, por favor, para ver se entrou alguém. É porque assim, gente, eu vou tentar fazer pelo computador, mas vocês sabem que às vezes não acontece, né? Então eu anotei os nomes aqui e aí a gente faz um sorteio online. A gente faz o sorteio na mão mesmo. É Alexandre Maier. E aí a gente faz o sorteio aqui no papel. E aí, pessoal, tudo bem? Só eu não ouço. Tá todo mundo ouvindo? Cida, entra de novo, por favor. Gente, a convidada de hoje, ela é... Não sei se vocês se lembram que eu estava acho que foi na segunda-feira, na live, e aí ela falou, sexta-feira a live é comigo, e eu fiquei preocupado, que eu falei, ai meu Deus, não marquei com ninguém. E ela estava marcando aquela hora, a Renata. Vocês estão ouvindo agora, Cida? Então, gente, ó, pro nome do sorteio tem Rose, Nisa, Elisa, Ana, Cruz, Maria, Lise, Colim, Giovana, Arioli e Alexandre Maior. Não sei se vocês sabem do sorteio, né? Tem que botar lá no post eu quero ir seguir também a Renata. Entendeu? Eu vou esperar o pessoal entrar, vou chamar a convidada. Acho que ela já está aí. Será que ela vai ficar chateada? Tem que ficar cortando o papel, gente. Fala baixo. Gente, ó. Tem que botar lá, Elisete. Vai lá na foto lá e bota lá eu quero, por favor. E segue aqui em cima, ó. Segue a Renata, por favor. Gente, vou chamar a convidada aqui. Pronto. Tô aqui de olho, tá, gente? Quem entrar, eu escrevo. Tá dando um retorno. Oi? Boa noite, tudo bem, Renata? Boa noite, tudo bem, Léo? Tudo bem. Acho que tá dando um retorno aí. Vê aí, pessoal, se tá atrapalhando ou não. Renata, se a internet não der certo pro nosso sorteio, eu vou fazer na mão. Sem problema. Tá dando retorno. Você tá sem o fone? Tô. Então deixa eu Não ver se tem fone aqui. acabou o retorno.
Fala agora para ver. Todo mundo está ouvindo? Boa noite, pessoal. Gente, Todo mundo chegando. a Renata vai sortear atendimento. Então vai lá no meu Instagram, segue a Renata aqui e bota lá eu quero, que eu já estou botando os nomes aqui. Renata, eu vou pedir que você se apresente, por favor, para quem ainda não te conhece. Claro. Então, muita gratidão por aceitar, né, o desafio. Então, pessoal, eu estou Renata Damiani, né? Sou do Rio Grande do Sul, Sarandi, e eu estou terapeuta nessa encarnação. Estou psicoterapeuta reencarnacionista, né? Terapeuta holística também. A minha graduação, na verdade, a minha primeira graduação foi em matemática e logo em seguida em física. E aí depois, então, de uma longa jornada aí atuando como professora, eu comecei a entender o meu real propósito, né, dessa encarnação. E aí, então, fui me conduzindo, ou Estou foram me despertando. conduzindo, né, para o mundo das terapias. E, e é maravilhoso, é um caminho sem volta, né? A gente sabe que quem entra aí nesse caminho não tem volta. Graças a Deus, né, Léo? É Não dá verdade. para voltar. Não dá para voltar. Aí você quase bota a camisa de força, né? Fica mais molequinho. Mas é verdade, a gente se conecta, como eu falo, a gente olha para o mundo, a gente consegue ver o mundo de uma outra forma, não é, Renata? Com certeza. De uma forma bem melhor, né? Melhor. Frisar isso, porque o assunto que a gente vai trazer hoje é justamente isso, né? É uma forma de como a gente vê um mundo melhor, uma vida melhor. Então, Só deixa eu avisar o pessoal mais uma vez, tem gente falando assim, sim, Nathalie, quem quiser um atendimento, sorteio, tem que ir lá na foto e colocar o eu quero e seguir a Renata aqui, ó, ao lado do ao vivo. Pode continuar, Renata, por favor, obrigado. certo. Então, Léo, é uma alegria muito grande, tá? Uma satisfação muito grande estar aqui contigo hoje, Obrigado. né? Muita gratidão por esse espaço, né? Pelo teu convite. E é muito gratificante, né? A gente ir encontrando pessoas assim que estão vibrando na mesma frequência, né? Muito bom isso. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Ah, Nessa eu também tô. sexta-feira. Sabe, eu queria avisar o pessoal, ontem nós fizemos uma meditação. Só que eu acho, não sei se foi por causa do som da meditação, o Facebook queria derrubar a live. Não sei o que que foi. Não sei se foi muita energia. E aí eu tive que acelerar a meditação e explicar ao pessoal que não ficou gravado, gente. Quando a gente, quando fizermos outras, eu vou botar sem o som e a gente pode fazer uma meditação melhor, sem pressa, sem correria. Mas então, Renata, como a regressão chegou na sua vida, assim, que você começou a atender e você falou, nossa, isso é incrível. Em 2017, né? Eu tive acesso ao curso da psicoterapia reencarnacionista. E aí foi um divisor de águas muito grande na minha vida, assim, a psicoterapia reencarnacionista. Eu trabalho com muitas terapias, com várias técnicas, mas a psicoterapia reencarnacionista é algo que realmente, assim, foi o divisor de águas, né? Porque ela é uma terapia muito profunda, muito especial. Na verdade, a psicoterapia reencarnacionista, ela não é uma psicoterapia de respostas. Ela é uma psicoterapia de questionamentos. Então, ela não vem com respostas prontas, como a psicologia tradicional, enfim. Ela traz questionamentos. Por quê? Porque à medida que a gente vai se tratando,
com a psicoterapia reencarnacionista, à medida que a gente vai se conhecendo e vai entendendo os nossos porquês, a gente começa a perceber e a entender por que eu estou aqui nesta vida, por que eu escolhi as pessoas que estão no meu entorno, por que eu vim nesta família específica, por que eu nasci branco ou negro, por que eu nasci pobre ou rico, por que eu nasci bonito ou feio e por aí vai. Então ela é uma terapia que ela traz questionamentos, ela não traz respostas prontas. E existem 4 pilares que sustentam, vamos dizer assim, que fundamentam esta terapia tão incrível, né? E a psicoterapia, só para informar, ela veio do mundo espiritual canalizada através do Dr. Mauro Puig, em 1996. Ele começou a receber toda a canalização, toda a estruturação da psicoterapia reencarnacionista. Então, é usado o telão da vida, exatamente como é a terapia lá na espiritualidade. A psicoterapia reencarnacionista, nas sessões de investigação do inconsciente, acontecem exatamente da mesma forma. No livro do André Luiz, que o André Luiz ditou para o Chico Xavier, foi no livro, se eu não me engano agora, No Nosso Lar, em 1946, por aí, não tenho bem certeza da data, mas acredito que em 1945, 1946, o Dr. Barcelos, que é um psiquiatra desencarnado, ele já falava, naquela época, ele já alertava as pessoas sobre o raciocínio falível do homem. E esse raciocínio falível do homem, hoje, compõe um dos pilares que fundamentam a psicoterapia reencarnacionista. Então, ela é uma terapia muito profunda, ela veio do mundo espiritual para cá. O primeiro pilar, então, que define, que fundamenta essa psicoterapia é a versão persona versus a versão espírito. Ou seja, o raciocínio contra o contra-raciocínio. Mas o que seria essa versão persona? É aquilo que o ego, né, entende sobre a minha infância. Aquilo que o ego percebe da minha infância, como é que eu vivi lá, então se eu fui uma criança abandonada, se eu fui uma criança maltratada, se eu fui uma criança triste. E aí o ego vai carregando essas características ao longo da adolescência, e ele vai carregando ao longo da vida adulta, e ele praticamente carrega essas tendências por toda uma existência. Então, a versão persona é justamente isso, é a visão que o ego tem, né, da nossa infância ao longo da nossa vida. Só que, à medida que a gente vai entendendo isso, né, a gente vai se libertando. E aí entra, para fazer esse papel de libertador, a versão espírito. Porque na versão espírito, a gente começa então a perceber que eu posso sim ser dona da minha vida sem a interferência do ego. Mas isso é muito gradual, não é numa sessão de psicoterapia ou numa sessão ou duas de investigação do inconsciente que a gente resolve isso, até porque as nossas tendências inferiores a gente já vem trazendo, não é de uma única existência, né? A gente vem trazendo de muitos séculos, milhares de anos até, muitas e muitas existências. Então, a nossa personalidade congênita, ela vem sendo construída ao longo aí de centenas de existências. Não é numa única vida que se constrói uma personalidade congênita. Ela é um somatório das nossas vidas, na verdade. E essa versão espírito, então, ela traz essa libertação, né, de nós mesmos, a libertação dessa visão do ego. E ela passa, então, a partir daí, a sobrepujar
né, sobre a versão, sobre a personalidade congênita, né, a versão persona. E aí nós começamos, então, a passar o domínio da nossa vida para a nossa versão espírito, ou seja, para a nossa essência, para o nosso eu superior. Gradativamente, à medida que a gente vai se tratando, a gente vai passando essa, vamos dizer assim, esse poder de comando, tirando do ego e passando para a nossa versão espírito, né? Depois nós temos também um outro pilar, que é a personalidade congênita, que eu já falei um pouquinho sobre ela, e ela traz tudo aquilo que a gente já sabe, mas que a gente esquece. Então, a personalidade congênita, ela é o que agrega, né, durante todas aí as nossas existências, as nossas inferioridades. Ou seja, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu já venho trazendo, cultivando esse orgulho de muitas vidas. Se eu sou uma pessoa muito medrosa, né, eu venho trazendo medo. Se eu sou uma pessoa muito intolerante, ou se eu sou uma pessoa muito tímida. Então, a personalidade congênita é isso. São essas características inferiores que estão agregadas ao nosso ego, desde sempre, né? Desde aí ao longo das nossas vidas, desde o tempo todo aí que a gente vem existindo. Depois nós temos também a ilusão dos rótulos das cascas. Esse pilar, ele é bem importante também, porque é ele que nos diz, né, que hoje eu estou e eu não sou. Porque nós não somos, né, homem ou mulher. Nós estamos homem ou mulher nesta existência. Nós assumimos uma casca feminina, né, um gênero feminino, uma casca de mulher ou uma casca de homem, para que a gente possa ter as experiências necessárias que nós planejamos lá, que nós programamos no nosso planejamento reencarnatório antes de vir para cá, de acordo com a necessidade que nós tínhamos de aprender, de desenvolver nesta atual existência. Então, a ilusão dos rótulos das cascas é isso. A gente cai nessas armadilhas do ego, né, de achar que eu sou Renata Damiani, mas na verdade eu estou. Eu estou ocupando esta condição de estar Renata Damiani nessa atual existência enquanto eu estiver aqui. No momento que eu cumprir o meu tempo aqui e eu sair deste plano, eu voltar para o plano astral, talvez num próximo planejamento reencarnatório, para uma próxima encarnação, eu vá assumir uma outra casca. Eu posso assumir uma casca de um homem, por exemplo, né? Eu posso ser uma outra pessoa. É o mesmo espírito em cascas diferentes ao longo das existências para que ele possa se desenvolver. É necessário, para que o espírito se desenvolva, passar por diversas experiências. Ele tem que passar por toda a experiência da matéria. Para que ele realmente se desenvolva e evolua, nós temos que saber ter experiências como mulher, como homem. Pode ser que a gente tenha vindo de muitas vidas, eu, por exemplo, como mulher, pode ser que numa próxima eu venha como homem, ou talvez durante muitas encarnações eu fui homem e agora estou vivendo a experiência de mulher, e assim por diante. Então, a gente vai alternando, né, essas experiências para que a gente possa realmente ter aproveitamento de cada encarnação e fazendo com que o nosso espírito vá se desenvolvendo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, o pessoal está comentando aqui só. Eu ia fazer uma pergunta sobre até meu trabalho. Calma aí. É engraçado. É bem diferente da TVP, que nasceu nos Estados Unidos em 1960. Beijinhos grandes de Portugal. Excelente explicação, de fácil compreensão e interessante. Faz todo sentido para mim, a Nisa disse. Gente, lembrando que do sorteio hoje. Eu queria fazer uma pergunta. Eu canalizei um trabalho que é tipo de regressão, que depois eu fui fazer o curso da doutora Gilda de regressão em hipnose, que o trabalho é assim, a pessoa, ela
mostra pra gente, depois de uma limpeza e tal, ela traz pra gente o que ela tá vendo. E às vezes acontece da pessoa tá vendo coisas de vidas passadas, coisas dessa vida e coisas que ela tem que trabalhar no sentido de todas as vidas. Uhum. Parece que traz para a pessoa uma consciência de que, caramba, faz todo sentido desde quando eu era criança. É mais ou menos isso? A psicoterapia reencarnacionista, ela difere da terapia de vidas passadas. Por quê? A TVP, que é a terapia de vidas passadas, geralmente ela é usada através do método da hipnose, né? O terapeuta faz a hipnose e a pessoa, então, vai acessando ali as suas memórias, vai falando. E depois, quando ela sai da hipnose, então o terapeuta geralmente relata para a pessoa o que ela acessou, o que ela viu. E aí eles chegam até, geralmente, até o momento do trauma, né? E aí depois vão tratando esse trauma nas sessões de terapia. A metodologia da ABPR, que é a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que é a escola na qual eu me formei, é consciente. A regressão é consciente, não tem hipnose, não tem transe psíquico, nada disso. Então a pessoa deita, né? É feita a leitura de um mantra. O objetivo desse mantra é elevar o padrão vibratório, fazer a conexão da pessoa com os mentores espirituais da psicoterapia reencarnacionista, com os mentores pessoais daquela pessoa que está ali recebendo o tratamento. E aí, do próprio terapeuta também, o objetivo do mantra é elevar o padrão vibratório. E aí é usado são faixas sonoras, né, de músicas específicas para regressão, que nós usamos nos tratamentos da psicoterapia reencarnacionista. Quando a pessoa, então, relaxa, mas ela fica o tempo todo consciente, e aí ela vai recebendo, ela vai acessando a vida ou as vidas, porque às vezes numa mesma sessão de regressão a pessoa acessa mais do que uma vida. Às vezes acontece de acessar a vida atual, porque se tiver coisas que precisa resolver desta existência, antes de serem tratadas e fazerem os desligamentos de vidas passadas, a pessoa vai curar o que ela precisa curar nessa atual. E aí, então, a pessoa começa a receber as memórias. As pessoas regridem de formas diferentes, tá? Eu já fiz regressão, muitas regressões com pessoas que quem tem um pouco mais de sensibilidade, a pessoa sente, ouve, vê, sente cheiro, sente frio, sente calor, sente tudo. Como se estivesse dentro de um filme, vivendo, vendo, assistindo aquilo, mas sabendo que ele é o personagem, sabe? Outras pessoas não veem nada. Já fiz várias regressões com pessoas que não viram absolutamente nada, nenhuma imagem. Mas elas tinham sensações, sentimentos, percepções corporais, que a partir dessas sensações elas me descreviam exatamente o que estava acontecendo. Tive pessoas também que regrediram como se estivessem vendo uma moldura, um quadro lá, uma imagem. E a partir daquela imagem, então, vamos usar o termo daquela gravura, né? Elas vão me contando o que é que aconteceu a partir daquilo ali, então. Então, as pessoas regridem de formas diferentes, sabe? Não existe um padrão, não quer dizer que todo mundo vai ver, vai sentir, vai ouvir. Tem pessoas, eu fiz algumas regressões com algumas pessoas que só ouviam, não viam nada, não sentiam nada, mas como se tivesse alguém ali contando para elas uma história e ela ia me reproduzindo aquela história, sabe? Então, assim, é muito interessante isso, porque os próprios mentores, eles respeitam a condição daquela pessoa. Por exemplo, você vem para uma regressão, jamais os mentores vão te trazer, vão te mostrar um trauma ou uma vida que você não vai ter condições hoje de lidar.
sabe? É tudo muito cauteloso. E as vidas não são aleatórias. Você não vai acessar uma vida aleatoriamente. É muito bem planejado. Os mentores vão liberar as memórias daquela vida em questão que hoje, determinado trauma lá de uma vida passada, esteja influenciando na tua existência atual. Seja com um medo, seja com uma fobia, seja uma depressão, o que quer que for, né? Que precisa ser tratado. Então, tudo é muito rigorosamente pensado pelos mentores para que seja algo realmente efetivo, que faça realmente um bem para aquela pessoa. Porque senão não teria sentido, né? E aí o último pilar que estrutura tudo isso é justamente o pilar que é o real aproveitamento da encarnação. E é nesse pilar que a gente, então, à medida que você vai fazendo o tratamento, que você vai fazendo as investigações do inconsciente, que você vai desligando esses traumas, você vai começando a perceber se você realmente está aproveitando a tua encarnação. Se você realmente está conectado com o teu propósito de vida. Se o que você faz hoje é realmente aquilo que você se planejou para vir fazer, né? Então, assim, ela é uma terapia muito profunda e por isso que eu digo, ela é um divisor de águas na vida das pessoas realmente. Porque eu sempre falo para as pessoas que vêm para o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista que ela é uma pessoa antes e ela é outra pessoa depois, né? E as próprias pessoas relatam isso. E realmente o bem que faz na vida delas é muito grande. Sabe que hoje, esse pilar último aí, me fez lembrar que hoje eu parei e pensei assim, um tempo atrás, eu estava ator e achei que minha vida ia ser essa, que não tinha outra opção. E aí hoje eu estou terapeuta holístico e trabalhando com a espiritualidade e tudo e tal. E acho que eu não tenho uma outra situação. E aí eu parei e fiquei pensando assim, e perguntando ao universo, esse momento atual agora, estou aproveitando, tem mais alguma coisa do que isso que já acontece comigo? Porque eu acho que não tem como melhorar mais em relação às conexões, em relação ao trabalho. E eu acho que isso que você trouxe para mim agora, no final, acho que tem sim, acho que pode mudar, acho que tem alguma coisa que vai acontecer que eu ainda não tenho uma visão sobre isso. Eu acho que é isso. Eu vou trazer aqui algumas coisas que as pessoas estão falando, Renata, senão fica muito acumulado. Interessante, eu pensava que uma vez mulher ou homem, viramos sempre o mesmo sexo. Muito obrigado. Ela quer dizer que reencarna sempre no mesmo sexo. Pessoas muito mentais têm grandes dificuldades. Pode haver regressão espontânea? Pode. Pode. Pergunto porque uma vez, quando estava muito chateada com minha família, há muito tempo atrás, eu vi cenas sem controle de outra época que explicariam aquele problema. Pode responder? Pode ser. Pode. Na verdade, a regressão espontânea, ela, especialmente para quem já tem algum conhecimento da área, não só da psicoterapia reencarnacionista, mas da hipnose ou, enfim, de qualquer área da terapia holística, né? E quem não tem também pode acontecer, sabe? Porque, na verdade, o que é? É o nosso subconsciente trazendo à tona, trazendo para o nosso consciente uma situação que ele reconhece que está se repetindo hoje, na vida atual. Às vezes pode ser interpretado como um pedido de socorro do subconsciente, do nosso espírito, né? Dizendo, olha, eu preciso curar isso. E aí ele traz à tona, ele traz para o consciente aquilo que estava lá trancafiado, por quê? Em determinada situação do meu dia a dia lá, digamos, uma situação que eu tenha uma dificuldade
ali no meu âmbito familiar, se eu já vivi situações parecidas, o meu espírito vai trazer à tona. Isso é regressão espontânea. Por quê? Porque o espírito tem tudo registrado de todas as nossas vidas. Os registros ficam lá, né, no nosso perispírito, e tudo está registrado. Então, aquela situação de uma determinada vida que foi muito traumática ou que foi muito difícil, se hoje eu estou repetindo essa situação, é porque tem alguma coisa que eu preciso curar, né? Então, dependendo da situação ali, se é uma dificuldade na família, por exemplo, vou pegar a família porque é o mais comum, né? Eu posso ter sim esses insights, essas visões, às vezes vem como uns flashes assim, né? Porque o espírito está dizendo, olha, já vivi isso. E ele liga uma luz de alerta, né? Para que a gente vá em busca da cura para determinada situação. Então é bem importante ficar ligado nisso, porque às vezes é o nosso próprio espírito, né? O nosso próprio subconsciente dizendo, olha, isso tem que ser curado. Você está repetindo de novo a mesma situação, né? Porque às vezes a gente vem de reencarnações compulsórias. A gente vai repetindo os mesmos padrões, os mesmos comportamentos. E aí a gente fica ali sempre preso num círculo vicioso, reencarnatório, e o espírito não evolui. Ele continua ali naquele círculo, fazendo as mesmas coisas, sem evoluir. Então, é bem importante prestar atenção nisso. Se isso está acontecendo, buscar uma terapia que te ajude a entender o que é que precisa vir à tona, o que é que precisa ser curado nesse sentido. Sabe, Renato, eu tive isso em Sedona. Eu estava lá fazendo uma trilha com o pessoal e aí eu senti uma energia e eu senti que estavam limpando. Aí falaram assim, olha para isso que eles estão limpando. E aí eu vi uma outra vida em que eu era muito cruel no porão de um castelo com outros seres humanos. E eu falei assim, nossa, estão fazendo uma limpeza de vidas passadas, ou de vida passada. Eu achei muito interessante isso. Por isso que, como ele falou, ele perguntou e você respondeu. A gente consegue ter acesso em certos pontos de vórtex de energia, mas também, como você falou, de momentos, né? A gente teve terça-feira passada aqui a live dos narcisistas, sobre narcisistas. E foi indicado uma série, Made. E eu não vou falar aqui, porque eu sei que muita gente aí está assistindo a série, mas teve um momento que ela fez isso. O corpo dela, a consciência dela está chamando, é no quarto episódio, pessoal, está chamando, quer falar com ela, e ela não está entendendo, ela começa a seguir a intuição dela, e aí ela descobre uma coisa do passado nessa vida, quando ela era criança. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Ela ali parada, ela teve uma regressão dessa vida e foi lá correr para resolver essa situação. Achei isso muito legal. Sim, demorou um tempo, mas curei. A compreensão disso ajudou naquele momento. Gratidão pela explicação. Existe algum risco ao fazer regressão e não voltar? Existe algum tipo de preparação de alguns dias antes deste procedimento? Então, como eu ia dizendo, né? A regressão terapêutica, através do método da psicoterapia reencarnacionista, da BPR, ela é consciente. Então, a pessoa vai passar pela leitura do mantra, que eu já falei, vai ser usada aquela música específica, e aí a pessoa vai começar a acessar suas vidas passadas, né? Uma ou mais, não depende, né? De acordo com o que os mentores entenderem que é necessário para aquele momento. Na verdade, não tem risco de não voltar. Por quê? Porque a pessoa vai estar consciente o tempo todo. Ou seja, ela sabe que ela está acessando aquele determinado lugar, aquela determinada vida e situação, mas ela tem consciência de que ela está aqui. Então, nesse método, a pessoa vai acessar aquela vida em questão, ela vai
passar pelo trauma, ou pelos traumas que ela teve naquela vida. Ela vai passar pelo momento da morte. Geralmente, a maioria dos traumas estão ligados com o momento da morte, do desencarne, né? Então, ela vai passar pelo momento do desencarne. Ela vai para o plano espiritual, claro, às vezes, dependendo da nossa consciência, da nossa existência, nós não vamos diretamente para o plano astral. A gente faz, às vezes, aí umas estadas aí nas zonas umbralinas, em outros lugares, né? Ou algumas pessoas ficam presas aqui na Terra, algumas pessoas ficam presas no astral intermediário, mas, independente do tempo, se é muito tempo ou pouco tempo, chega um momento que nós somos resgatados e somos encaminhados para o plano espiritual. Lá nós recebemos tratamento, né? Porque geralmente se nós sairmos daqui numa condição não muito boa, nós vamos chegar lá numa condição ainda pior. Então, lá se recebe tratamento, a pessoa lembra o tratamento que ela recebeu. Aí, depois que ela já está numa condição melhor ou muito boa, porque o objetivo da regressão terapêutica, da investigação do inconsciente, a gente só termina uma sessão quando a pessoa atingir um ponto ótimo, ou, no mínimo, um ponto muito bom. Quando ela já está lá no plano astral, curada, muito bem, e aí ela já está realizando trabalhos, realizando estudos, e aí a gente começa a se dar conta do que nós planejamos lá. Porque os trabalhos que nós iniciamos, ou que nós damos continuidade de vidas anteriores, lá na espiritualidade, é o nosso propósito de vida aqui na Terra. E isso é muito interessante, porque é muito comum, eu vejo muito nas regressões das pessoas, a pessoa lá trabalhava, por exemplo, eu fiz há pouco tempo uma regressão de uma senhora, e ela consertava espécies de roupas, porque lá tudo é muito materializado de acordo com a nossa energia, né? Não é nada físico, mas para a situação da espiritualidade, aquilo lá nós entendemos como físico. Então, ela consertava, né, roupas, ela preparava vestimentas para as pessoas que chegavam no plano espiritual. Ela os recebia, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa que desencarna numa situação trágica, ela vai chegar lá como ela desencarnou, na maioria das vezes, né? Então, ela preparava essas vestimentas e hoje aqui ela tem loja de roupas. Ela ama o que ela faz. Ou seja, ela entendeu, ela me disse, nossa, olha de onde que vem tanto amor que eu tenho pelo que eu faço aqui. Ela ama cuidar das pessoas, vestir as pessoas, sabe? Porque ela já fazia isso lá. Então, teve uma outra situação também de uma pessoa que lá na espiritualidade ela trabalhava com ervas, plantas medicinais e cultivava essas plantas, pesquisava essas plantas que nem chegaram aqui na Terra ainda, algumas delas, que ainda não estão aqui, mas que muito em breve estarão, né, para atuar no processo de cura do ser humano. E aí essa pessoa trabalhava lá e hoje esse rapaz ele é biólogo e ele pesquisa plantas medicinais, sabe? E aí depois que ele fez uma investigação, que ele viu tudo isso, ele disse, nossa, hoje eu sempre tinha curiosidade de entender da onde que vem esse meu gosto, sabe? De pesquisar, de buscar, de entender como é que a flora funciona, né? Claro, ele é biólogo, ele estuda muito a fauna também, mas ele disse, agora eu estou entendendo da onde que vem esse amor que eu tenho por tudo isso, porque eu já fazia isso lá. Então, sabe, é muito gratificante você entender que o teu propósito de vida está sendo realmente cumprido.
né? E assim tem muitos relatos aí de muitas e muitas regressões que a gente poderia passar uma noite inteira Então comentando, mas vamos. eu vou citando algumas assim para esclarecer algumas coisas. Mais alguma Eu também tenho algumas bem interessantes. Não, ninguém está fazendo umas perguntas, não, gente. Quem quiser participar do sorteio do atendimento, tem que ir lá na última postagem meu, na minha última postagem, seguir a Renata e botar lá eu quero, que depois vai ter sorteio. Ó, o papelzinho está aqui, caso a internet não funcione. Você falou uma coisa agora que eu fiquei assim, acho que vou ter que trabalhar isso numa regressão. Porque a primeira vez que eu fiz a regressão foi TRE, né, esqueci o nome dele, é o mentor espiritual. E aí, todas as vidas que eu passei na primeira sessão, eu era alguém que o povo dava presente e esperava chegar. E aí eu fui entendendo, porque eu sempre questionei isso na minha vida. Por que eu ganhei tanto presente? Por que que as pessoas gostam tanto de mim? O Rico DJ, ele agradeceu pelo seu esclarecimento. Aí eu perguntei por que que eu ganho tanto presente? Por que que as pessoas gostam tanto de mim? E eu fui vendo que em todas as vidas isso acontecia. Só que nessa, hoje eu estava até reparando isso, nessa eu estou fugindo disso. Parece que. Aí eu estava pensando, tá, tudo que você está trazendo, eu estou lembrando das minhas regressões. Eu hoje, nessa vida aqui, eu acho que todo mundo é igual. Não tem essa coisa de ficar, sabe? É, uma vez eu ganhei tanto presente que eu compartilhei, porque não dava. Eram vários presentes para a gente que ia estragar, eu compartilhei. Então, assim, será que porque sempre quando eu tinha uma vida dessa, alguém me traía e me matava, eu desencarnava, e eu não quero, e no subconsciente não quer que isso repita aqui, né? Ou, ou eu não sei. Eu acho que vou ter que marcar uma consulta ou entrar nesse sorteio aí para tentar ganhar uma sessão. Porque isso é muito talvez. fantástico, né? Hoje eu estava falando isso, eu É, falei assim, cara, tá tudo acontecendo tão magicamente em relação a reconhecimento, as pessoas virem falar, e eu sempre fugi disso. No teatro, quando está assim, caraca, o papel principal, não sei o quê, tu foi chamado para fazer uma cena com a Grazi, e eu sempre, não, não quero, não quero, sempre indo para trás. E é interessante a gente olhar isso agora, né? Tem coisas aí para serem resolvidas. com certeza. Porque talvez o teu espírito ele está entrando num estado de alerta, né? Veja bem, nessas vidas aí que você acessou, que você regrediu, sempre você ganhava muitos presentes, era muito aclamado ali, mas sempre acabava de uma forma ruim, Traído. né? Traído, ou era morto por alguém. Então agora você começa a ganhar presentes, as pessoas começam a se aproximar e aí o teu espírito ele liga a luz de alerta, ele começa a dizer, opa, essa situação eu já vivi, não terminou muito bem. Então eu vou mandar aí uma ansiedade, eu vou mandar uma angústia para que ele vá investigar e que ele vá resolver isso, que desligue, faça esse desligamento, para que então agora, a partir dessa vida, continue, mas de uma forma mais tranquila, assim, vamos dizer assim, essa interferência, né, dessas vidas passadas aí. Que não quer dizer que o fato de você estar ganhando presente, as pessoas gostarem de você é uma coisa ruim, Não. mas é que o teu espírito está ligado naquela situação que não foi boa. A questão E é aí o essa, desligamento. é a não aceitação, né? Exatamente. Ficar Né? desconfiado. Só que quando você está ligado numa situação de vida passada, que ela acaba interferindo na vida atual, às vezes a gente deixa de viver situações boas ou por medo, né? Eu tenho medo, mas eu não sei do que é, então eu fico receioso e eu acabo perdendo talvez ali uma boa oportunidade de fazer alguma coisa porque o medo me impediu, porque eu posso estar. Eu nunca afirmo nada, tá, Léo? Porque a gente só pode afirmar aquilo que a gente acessa na regressão. Mas pela quantidade de regressões que eu já fiz, assim, então a gente já tem um pouquinho de visão
do que acontece, né, com as pessoas geralmente. Mas é bem provável que o teu espírito esteja, sim, identificando alguma situação aí que precisa ser desligada para que você siga aí recebendo propostas, oportunidades, mas sem deixar o medo interferir, né? Sabe o que que veio para mim agora? A primeira vez que eu fui à Índia, na volta, eu fiquei acho que 1 ou 2 dias em Dubai, alguma coisa assim. Lá tem um amigo, né? E ele falou assim, posso conhecer o seu trabalho no quarto de hotel? Eu falei, não é assim não, a gente pode conversar aqui no quarto de hotel. E quando acabou, ele falou assim, nossa, eu tô tão bem que eu vou te levar num lugar. O que que você quer comer? Que tipo de comida? É italiana, não sei o que, massa? Aí eu fiquei sem graça, falei, qualquer lugar. Ah, não, qualquer lugar, vai. Aí você gosta de japonês, não gosta? Aí tá, aí a gente foi pro restaurante. Aí falou assim, esse restaurante aqui foi considerado o melhor do mundo, não sei o quê. Normal. Mas quando sai e fala assim, você tem noção que você comeu naquele restaurante? Aí dá um peso na consciência por que eu estou falando isso? Porque assim, porque o meu povo, que tanto me presenteia, não pode ter isso e eu posso ter isso. Sabe, parece coisas de vidas passadas. Porque eu tenho certeza, eu conheço muita gente que se estivesse naquele momento ali, iam ser milhões de selfies, sabe? Milhões de fotos ali. E para mim aquilo foi uma coisa normal, que eu falei ontem na meditação. Qual é o seu objetivo nessa vida aqui? Se você tem um objetivo, isso para você tem que ser normal. Não pode ser uma coisa de sacrifício. Ah, eu consegui a primeira etapa, meu Deus, né? Eu acho, na minha opinião. Exatamente. Pode trazer aqui, o pessoal está falando coisas aqui. Só consegui fazer uma regressão numa sessão de Reiki. O meu pai e minha irmã eram um casal e eu queria namorar esse homem. Ele tinha feito uma poção mágica e acabei por morrer inalando fumo, pois a casa ardeu. Acho que ela só está contando, não está perguntando, né? Acho que ela está relatando a experiência dela. Particularmente, tenho um pouco de medo de fazer regressão. Isso que eu ia tocar nesse assunto, só que eu acabar de ler aqui. Tem muita gente que tem medo e, gente, é muito bom. Deixa eu te falar. E isso tudo aconteceu na época de 1500 e 1600. Foi a única regressão que fiz e penso que explica muito do que acontece na minha vida. Ah, legal, Sara, agora ela terminou de explicar. Mas muita gente tem medo, ô Renata. Qual o conselho que você dá? Como é que faz para a pessoa perder esses medos da regressão? Na verdade, os medos, eles existem justamente porque a pessoa tem muitos traumas para curar. É aquilo que eu falei, né? Se a pessoa tem muito medo, mesmo quando é um medo, o medo de uma situação que ela sabe que vai ser bom para ela, que vai ajudá-la, é porque tem situações ali traumáticas que ela precisa desligar, né? Tem que entender da onde que vem esse medo. Por que que existe esse medo? Tem muitas pessoas que chegam para mim e me dizem, eu tenho muito medo, mas eu não sei nem explicar do que. Elas não conseguem definir do que é o medo. Não é como ter medo de um bicho, medo de barata, medo de uma aranha. É um medo inexplicável que chega a paralisar a pessoa, mas no momento de dizer, você está sentindo medo de quê? Ela não sabe dizer. Às vezes acontece isso, sabe? E aí a gente começa então a fazer o tratamento com a psicoterapia, a gente começa então o tratamento com as investigações do inconsciente, e eu vou contar então um caso de uma pessoa que eu atendi. Essa pessoa tinha muito medo de água, mas um medo assim que não era normal. Ela chegava a me dizer, quando eu abro o chuveiro que começa a descer, jorrar aquela água, eu vou dar um passo para trás, aí eu respiro e aí eu vou pro banho. De tanto medo de água, sabe? Então ela ia para a praia com a família todo ano, não chegava nem perto. A família ia para a praia, curtia, se divertia, ou ela ficava lá no apartamento, ou ela saía de noite, assim, passear nos barzinhos, no shopping, mas não chegava nem perto, porque aquela água, aquele mar era uma ameaça.
viva para ela. Piscina não entrava, tudo que era relacionado com água era muito difícil para ela lidar. E aí, numa investigação de inconsciente, então ela acessou que ela estava na época ali da escravidão, né? Ela foi colocada no porão de um navio negreiro para ser trazida para ser escrava. E aí ficou muito doente durante esse trajeto, né? Ficou extremamente doente, mas assim, era aquela doença que não morria, sabe? Não morria, mas também não vivia. E aí eles não mantinham pessoas doentes ali, as que iam morrendo ao longo do caminho, sendo jogadas ao mar. E ela era uma pessoa ali que não morria, e estava doente, contaminando outras pessoas, e aí pegaram e jogaram no mar também. E aí, só que viva. E aí ela me disse, meu Deus, eles vão me jogar no mar, eu não quero, eu não quero. Ela me dizia, por favor, eu não quero ver isso. E daí os mentores aconselhavam, né? Que era ter calma, que era só uma lembrança, que estava tudo bem, que ela, né, podia ficar tranquila, que ela ia estar sendo desligada desse medo, desse trauma. E aí, então, morreu afogada, né? Não morreu todo o sofrimento de dias lá, acabou morrendo afogada, porque foi jogada viva no mar. E aí, então, depois disso, teve uma outra situação, uma outra investigação do inconsciente também, essa mesma pessoa, que sofreu um acidente, era uma época bastante antiga, de carroça, né? Estava indo assim numa estradinha estreita que era tipo um litoral, mas era uma estrada alta de pedra e lá embaixo tinha mar também, né? E aí era uma noite de muito temporal e por alguma razão essa carroça se desgovernou ali, os cavalos, enfim, e caiu naquele penhasco e acabou morrendo ali na beira daquele mar, enfim. E só que a pessoa não demorou um tempo ainda para morrer, então a água do mar subia, né, a maré, e ali toda arrebentada, toda quebrada, e ela acabou morrendo afogada ali de novo. Então, assim, foram duas situações muito pontuais, onde ficou muito evidente da onde que vinha esse medo absurdo de água, né? Tanto que hoje, né, ela sempre me diz, hoje eu aproveito, hoje eu vou para a piscina com os meus filhos, eu brinco, se eu vou na praia, eu aproveito, eu vou para o mar, eu entro na água com a minha filha, enfim, né? Então, por quê? Porque foi desligado esse trauma, né, esse bloqueio que gerou ali nesse trauma, só que esse medo, esse bloqueio ainda estava influenciando nessa vida atual, estava fazendo com que ela continuasse sentindo medo de água, porque no momento que o espírito se deparava com uma situação que lembrava, opa, eu já vivi isso, né, e não foi bom, aí vinha tudo aquilo à tona, mas ela não entendia o porquê daquele medo, porque, claro, ela não tinha essa memória consciente, estava guardada lá no subconsciente, então foi desligado e hoje está tudo bem. Legal isso, bem interessante, né? Bem interessante isso. Ó, tenho medo de descobrir algo que me deixará muito triste. Não gostar de facas. Normalmente, nomeadamente, facas grandes é sinal. Calma aí, desculpa. Nomeadamente, facas grandes é sinal de algo em vidas passadas? Pode ser? Tem que olhar, Pode ser, né? Tem que né? ver Teria que isso. investigar. É, Não dá para afirmar nada. Eu não posso afirmar, dizer que sim, mas eu também não posso garantir que não, né? Somente mediante uma investigação do inconsciente é que a pessoa teria essa resposta, né? Mas é bem provável que sim, que já viveu alguma situação, ou tirou a vida, pode ser, né? Vamos levantar uma hipótese aqui, pode ser que tirou a vida de alguém com faca, com arma branca, pode ser que foi morto com esse tipo de arma, aí teria que investigar para saber. quando eu cheguei nesse planeta,
Eu me lembro que começou com 2 anos, eu sempre sonhava que eu corria na rua, um homem vinha por trás e enfiava uma espada nas minhas costas. Olha a traição. Sempre eu era apunhalado pelas costas, eu era pego de surpresa. Isso eu me lembro desde que eu morei nesse lugar de 1 a 3 anos. E esses sonhos começaram lá. E também não pode ser também coisas dessa vida. Por exemplo, eu me lembro que eu era criança, teve uma briga de parente assim, e esconde a faca, e eu questionava por que esconde a faca. E que foi criado por uma criança, né, um terrorismo ali sobre a questão da faca. Não sei se isso também tem a ver, se a criança nessa vida leva isso no subconsciente também, né? Pode sim, pode, porque tanto que eu comentei antes, né, que às vezes tem situações em que a pessoa vai fazer a investigação do inconsciente e ela acessa a vida atual. Se tiver algum trauma que foi gerado nesta vida, também precisa ser desligado. Se foi um trauma que foi gerado lá na infância, por exemplo, esse é um caso que pode ter sido um trauma gerado na infância, também vai ter que ser desligado, porque na vida adulta a pessoa vai continuar carregando esse trauma, esse medo de faca e tudo mais. Então, pode sim. Tem situações em que a pessoa regride e acessa a vida atual e que a vida começa lá no útero da mãe, sabe? Eu tive uma pessoa que eu fiz uma investigação do inconsciente e ela me dizia sempre, eu não entendo por que que eu não tenho uma boa relação com a minha mãe. Ela me dizia que ela tinha uma dificuldade muito grande de sentir carinho, de sentir amor pela mãe, mas elas não tinham um mau relacionamento. Elas não tinham, não tinha brigas, não tinha, mas ela não conseguia cultivar assim carinho por aquela mãe, sabe? E ela me dizia sempre, eu queria entender, porque a minha mãe não é uma pessoa ruim para mim, ela não é uma pessoa que me maltrata ou que briga comigo, mas eu não consigo olhar para minha mãe assim com muita amorosidade ou, sabe, sentir carinho. E aí isso incomodava muito ela, porque ela acabava se culpando. Ela se julgava, porque a mãe fazia de tudo por ela, mas ela não conseguia, no entendimento dela, ela não conseguia retribuir isso que essa mãe fazia, né, por ela. E aí, numa determinada investigação do inconsciente, então, ela acessou a vida atual lá no útero dessa mãe. E aí ela foi mostrado para ela que essa mãe estava passando nessa gravidez dela, a mãe já tinha outros filhos, né? Estavam vivendo uma situação muito difícil. Foi uma época em que o pai dela esteve muito doente. Hoje ele é vivo ainda, depois se recuperou e tal, ficou algumas sequelas da doença, mas enfim, está vivo. E foi um momento muito difícil para essa mãe, porque já tinha 3 filhos pequenos, um marido doente, convalescente, ela sem emprego e se vê grávida de novo. Então ela já estava num desespero muito grande para conseguir manter aqueles 3 filhos, e aí tinha mais um a caminho. E essa mãe entrou num desespero muito grande, sabe? Ela viveu uma angústia muito grande e ela pensou em abortar. Ela pensou em fazer um aborto. E aí ela tentou fazer esse aborto, só que não deu certo. E essa criança nasceu saudável, graças a Deus. Então ela me disse: "Nossa, agora eu estou entendendo". E aí depois dessa investigação, ela questionou a mãe. Ela disse: "Mãe, né, agora me conta. Você pensou em me abortar? Você tentou, fez alguma coisa?" E a mãe caiu num desespero, porque aquilo era um segredo trancado a 7 chaves no coração daquela mãe. E a mãe caiu assim num pranto na frente dela. Aquela mãe começou a pedir perdão para ela. Ela dizia: "Perdão, me perdoa, eu não queria fazer isso, não foi com má intenção, mas eu estava muito desesperada". Aí começou a contar a história, que o pai dela estava muito doente.
contou toda a história que ela viu na regressão, né? Ela já tinha visto que o pai estava muito doente enquanto a mãe estava grávida. Ela acessou as conversas que eles tinham, a preocupação de não ter, saber se no outro dia ia ter comida, leite para dar para aqueles filhos pequenos, sabe? Então, assim, essa é uma regressão que me marcou bastante. E a partir daí ela começou a olhar aquela mãe com mais amor, com mais entendimento, sabe? Sem julgamento do fato dela ter tentado fazer aquele aborto, mas assim, com amorosidade, porque ela conseguiu se colocar no lugar da mãe, entender o desespero da mãe naquele momento. E hoje elas têm uma relação super boa, assim, sabe? Totalmente diferente a maneira como ela enxerga essa mãe. Por curiosidade apenas, talvez não valha a pena. Na regressão vem à tona muita informação e nem sempre é o que contribui positivamente para saber, na minha opinião. Arioli, Cláudia falou, Arioli. Ela está Olha, dizendo que ela isso fez regressão e às vezes não vem tanta informação útil. uhum. Naquele momento, né? Naquele momento. Ou talvez tá faltando ali um pouquinho de interpretação, né? Talvez aquilo que veio é algo importante, mas que a pessoa não está conseguindo se dar conta do que aquele recado está te dizendo, né? Por que você acessou aquela vida em questão? Por que você viu aquela situação ali? Né? Porque regressão nunca é aleatória. Então, eu conheço uma pessoa aqui que fez uma terapia de vidas passadas, e não é uma crítica, tá? É um comentário, talvez ajude ela a entender. E essa pessoa, na época, sofreu um acidente e aí passou por uma regressão e acessou aquele trauma de novo, dessa vida aqui, né? E naquela ocasião perdeu uma pessoa da família no acidente. E aí essa pessoa então começou a ver aquela pessoa dentro de casa, ficou bastante transtornado, porque a regressão ela não terminou no ponto ótimo. Ela terminou no momento do trauma. E onde você encerra uma regressão fica a sintonia. Por isso que a metodologia da psicoterapia reencarnacionista, ela só encerra uma regressão quando a pessoa está num ponto ótimo. Ou, no mínimo, um ponto muito bom. Porque aonde você encerrar a regressão, indiferente da técnica que você usar, ali você vai ficar sintonizado. Se você encerrar a regressão no momento do trauma, para tratar esse trauma depois, você vai estar sintonizado com o trauma. E o objetivo da regressão, da investigação do inconsciente, é justamente o contrário. O objetivo é desligar dos traumas. Fazer a pessoa lembrar que ela passou pelo momento da morte, ela passou pelo trauma, mas que ela foi para o plano astral, que ela foi tratada, recebeu o tratamento, né, estudou, trabalhou, o que quer que tenha feito lá, mas que ela estava muito bem, que ela estava ótima. Porque é nesta sintonia que vai ficar a tua conexão. Por isso que é tão importante terminar, encerrar uma investigação inconsciente num momento muito bom da pessoa. Em que a pessoa está tranquila, em que ela está feliz, que ela já não tem mais raiva, que ela não tem mais medo, que ela não tem mais angústia. Então, esse é o objetivo de terminar no ponto ótimo. Vou falar uma experiência também do meu trabalho. Uma amiga indicou a amiga dela. E a questão dela era: eu faço muito sucesso no meu trabalho, mas não faço sucesso com o namorado. E ela queria entender isso. E ela tinha que tomar uma decisão que envolvia isso tudo. E nesse momento dessa regressão que eu faço, ela foi para um lugar, aconteceram várias coisas nesse lugar, e ela, durante a regressão, ela falou: para. Estou entendendo tudo que está acontecendo hoje na minha vida. Aí eu falei: então vamos resolver agora. E aí resolveu, eu trago de volta, né?
E aí eu faço barras de Axis. Pergunto se a pessoa está bem, não sei o quê. Ela, não, não quero nem barras de Axis. Eu quero ir para casa que já tomei a decisão aqui, isso aqui já valeu. Eu queria pagar de novo e tudo. Queria pagar mais uma vez. Falei, relaxa, vai para casa. Acho que 3 semanas depois, um mês depois, mais ou menos, ela mandou uma mensagem que ela estava numa outra cidade do interior e muito feliz, porque ela tinha uma coisa que ela não entendia, que era assim, todo o trabalho dela, ela tinha que ser a chefe, ela tinha que ser o líder. Ela tinha, e ela conseguia muito fácil. Então, assim, como é que eu posso, dessa parte, conseguir tudo e a parte do amor eu não conseguia? Eu não consigo. E nesse trabalho, nossa, eu lembro disso, eu fiquei muito feliz na época até. É bem legal. Não tenham medo de fazer regressão. Essas situações são bem legais de descobrir, né? Faz parte da nossa cura, eu acho, acredito. Tão interessante, amava fazer uma regressão. A regressão é muito bom. Não tem mais pergunta, não. Quer falar mais algum toque? Além de regressão, você faz mesa, né? Que é o sorteio de hoje, é a mesa e a regressão, né? É, na verdade eu trabalho com a mesa de cura diamante, né, PB, que é uma radiônica. Também ela é usada para atuar em qualquer área da vida que a pessoa precise desbloquear, né? Seja financeira, amorosa, enfim. Porque a energia da radiônica ela é uma energia quântica, então ela atua na área que você precisar. O que eu não indico é misturar, por exemplo, fazer uma mesa radiônica para desbloquear uma questão de saúde e uma questão financeira junto. A mesa ela é muito pontual. Então, ela vai direcionar para onde a tua energia estiver mais focada. Então, talvez ela não vai resolver as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que a gente sempre diz que não se misturam muitas coisas, né? Por exemplo, eu posso fazer uma mesa radiônica para prosperidade para desbloquear uma situação financeira específica. Aí eu posso, né? Porque a prosperidade, na verdade, ela abrange todas as áreas da vida. Mas se eu for querer resolver uma questão de saúde específica, junto com uma questão financeira, por exemplo, uma situação amorosa, vamos supor, a mesa ela vai direcionar para onde o teu foco está, a tua energia está focando com mais intensidade. Então, Eu gostei dessa coisa do desbloqueio da fortuna, hein? Às vezes eu jogo oráculo com a dona da ordem lá, sempre a turmalina negra cai à frente do dinheiro. Aí ela falou assim, Léo, dinheiro não chega, a fortuna não chega. Eu falei, vou quebrar essa turmalina negra aí. Tem que chegar de qualquer... Acho que eu vou fazer uma mesa radiônica. tem Gente, que tem umas desbloquear. perguntas. Oi? Tem que desbloquear. Tem que desbloquear isso, Desbloquear, gente. Pode falar. tem que desbloquear a tua prosperidade. Porque se esse dinheiro ele está no teu caminho, mas ele só não consegue chegar. Sabe também, tem uma coisa, Renata, as pessoas que seguem aqui na live, eu já falei, eles sempre falam assim, você vai ganhar tantos mil, eles me deram 5 dezenas da quina, eu não joguei, e deram as 5 dezenas. Eu acho que também tem alguma coisa dessa vida que me atrapalha, coisa crença, criação de mãe. Ó, Matisen também quer, tô botando teu nome aqui no sorteio. Você quer falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho? Não estou despedindo não, tá? É porque o pessoal ainda não fez mais pergunta. E eu estou aproveitando aqui para poder fazer o sorteio. Eu escrevi o nome dele errado, minha escrita dele, vou botar Marcelo, que é melhor. Sara Eu acho que também. é bem importante a gente comentar também, né, que a finalidade maior do ciclo das reencarnações é a gente se libertar, né, da separatividade, do individualismo, né, porque à medida que a gente vai reencarnando e vai desenvolvendo aí o nosso espírito, curando as nossas inferioridades, vai chegar um dia em que a gente vai se sentir parte integrante do todo. E esse é o principal objetivo desses ciclos todos reencarnatórios que a gente vem, né, há tantos milênios aí, reencarnando e reencarnando de novo. Claro que nós somos um pouco teimosos, né? Ainda estamos aqui numa terra de densidade, num planeta de prova e expiação,
né? Mas vai chegar um momento que a gente vai se integrar com esse todo, e aí talvez a gente não precise mais passar por tantas reencarnações, por tantas provações, né? É bem importante isso também, a gente saber que a gente tem um objetivo de estar aqui, né? Tantas vezes. E que vamos vir outras tantas também. Mas que cada vez que a gente vir, que a gente seja melhor, que a gente aproveite mais, né? Que a gente não tenha mais que chegar lá no plano astral e quando eles forem abrir o telão da vida, mostrar, né, os nossos êxitos, os nossos fracassos, que a gente não tenha mais que se esconder, baixar a cabeça de vergonha, porque a gente deixou de fazer muita coisa que poderia ter feito para alavancar, vamos dizer assim, a nossa evolução espiritual, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade de estar aqui reencarnado mais uma vez, né? Sabe, eles já me falaram que eu não preciso mais voltar. Foi quando eu comecei, despertei, e o pessoal falou que eu tinha que trabalhar com cura de qualquer jeito. E aí um ser me levou para um lugar e falou, ó, quando acabar lá, você vem para cá. Não se preocupa, mas você tem que fazer isso lá. É a sua missão lá, o seu trabalho. Você veio para isso. Essa mesa é libertadora. Mesa de cura diamante PB. Opa, vamos anotar esse nome aí, gente. Será que eu posso colocar meu nome no sorteio? Uhum. Renata, Por mim, minha- aí eu ganho por já mim. era. Renata, minha aluna linda e tem muito sucesso com a mesa. Renata, minha aluna linda e tem muito sucesso com a mesa. Patrícia. Ah, Patrícia Bene, obrigada, Paty, querida minha mestra. Eu me formei em radiônica com a Patrícia Bene, que também é uma mega terapeuta, ela é fantástica. Muita gratidão, Paty. Seja Obrigada por bem-vinda você. aqui na live. A Ana Cruz, sou de Portugal, também posso participar do sorteio? Acho que seu nome já está aqui já. Você não já botou lá? Claro, Diana. Com certeza. O atendimento vai ser à distância, pode ser de qualquer lugar do mundo. Tentei fazer igual. Eu vou tentar por computador depois, tá, gente? Se não der, tá aqui, os nomes estão aqui. Estudei o livro dos Espíritos, fala muito sobre reencarnação. A Déia Cristina. A Déia, tem que ir lá O na livro foto, lá, a última foto do meu Instagram, e botar eu quero e seguir a Renata, por favor, para participar do sorteio. Legal isso, nossos mestres estarem com a gente, né, acompanhando o nosso trabalho, isso é muito legal, né? fiquei muito feliz. É muito legal. E Você, uma coisa que eu quero frisar, Léo, que eu acho que é bem importante também falar, que a psicoterapia reencarnacionista, ela não tem nenhum cunho religioso, tá? Ela não tem ligação com nenhuma doutrina, com nenhuma religião. Apesar de que, né, a gente estuda alguns livros, vários livros, né, das psicografias do Chico Xavier. E o Chico, todo mundo sabe que ele era espírita, né? Ele se denominava como espírita, mas ele era um espírito extremamente evoluído, muito iluminado. Então, ele adotou essa conotação de espírito, mas ele era um espírito anos-luz, né? mas Mais evoluído do que os espíritos comuns aqui da Terra. você não acha isso também, Renata? Por exemplo, assim, aí tem o Chico Xavier que tem todo aquele dom, mas já que você tem que ter esse dom, você tem que ter alguma religião. Não pode ser ter dom. Aconteceu muito isso comigo, sabe? Quando eu tinha um grupo de cura, as pessoas falavam assim, mas esse tipo de trabalho não existe. Você tem que botar alguma religião. Eu falei assim, mas a egrégora diz que é um trabalho novo, onde todo mundo pode ajudar na cura do outro. Todos nós podemos ajudar na cura do outro. Não tem que ter alguma entidade aqui. Eu acho que os que falam da nova era, eu acho que é exatamente isso. É que nós podemos nos ajudar a se curar e a curar o outro. E aí, Chico Xavier, qual a sua religião? Quem é que está por trás?
né? Tem que ter um rótulo, um nome, alguma coisa assim. Acho que isso é meio esquisito, na minha opinião. Mas isso era antigamente, hoje em dia acho que não tem nem muito, né? Não, isso tá melhorando bastante. É porque isso tem muito a ver ainda com aquela questão das crenças, né? Da limitação, da segregação das crenças. As pessoas ainda elas acham que se você não tem uma religião, você já é taxado como ateu. E você não tem necessariamente que ter uma religião para ser espiritualizado. Eu sempre falo para as pessoas que religião e espiritualidade tá a um abismo de distância. Tem um cânion de distância. Tem muita pessoa religiosa que não é espiritualizada. Assim como tem muita gente espiritualizada que não segue uma religião A ou B. Então é muito relativo isso. Nós não podemos confundir a espiritualidade com religião, até porque a religião, ela é algo que ela foi organizada aqui pelos homens, pelos humanos. Jesus, quando veio para a Terra, quando encarnou aqui na Terra, Jesus não tinha religião. Jesus não disse para ninguém, eu sou A, B ou C. Não. Jesus pregava o amor. Ele ensinava para a gente como amar ao próximo como a si mesmo. O que Jesus trouxe para nós, e ele, assim, é sem dúvida, acho que o espírito mais evoluído que já pisou na Terra. Tanto que ele é o nosso governador, né? Jesus é o governador da Terra. Ele acompanha a Terra desde lá da sua formação. Então, Jesus não disse para nós que nenhuma religião que eu devia seguir. Ele não falou isso para ninguém, sabe? Só que tem uma coisa bem interessante aí, e agora eu vou puxar um assunto religioso, mas vou me arriscar a falar. No ano de 553, o imperador Justiniano, ele se enamorou por uma moça, era uma cortesã, né? A Teodora. E até então, até esse ano de 553 depois de Cristo, a Igreja Católica ela era reencarnacionista. Ela acreditava em reencarnação. A Igreja Católica pregava isso. Que nós morríamos, né? Nós desencarnávamos e aí nós retornávamos, nós reencarnávamos de novo para dar seguimento a isso tudo. Mas como esse imperador Justiniano se namorou por essa cortesã, e aí eles se casaram, ela virou a imperatriz, então tinha que manter um status, uma imagem diante daquele povo que ele governava. E ela não tinha um passado muito regrado, vamos dizer assim. Então, para que as pessoas não soubessem do passado dela, ela mandou matar todas as moças que foram as colegas dela, que trabalhavam com ela como cortesã. Ela mandou matar todas. Todas. Eliminou todas para que não tivesse nenhuma que pudesse contar algo sobre o passado dela. Mas aí vem a questão da consciência, né? E aí, como é que eu vou lidar com a lei do karma? Porque já se tinha lá a consciência de que aquilo que eu faço, eu recebo de volta. Então, para amenizar ou para eliminar, no entendimento deles, porque é óbvio que não funciona bem assim, então, para eliminar essa lei do karma, ela ela exigiu que o imperador Justiniano, então, fizesse um concílio, que foi chamado Concílio de Constantinopla, aonde ele, então, fez um decreto. Na época, ele reuniu 165 bispos, e esses bispos, a maioria era não reencarnacionista. Então, ele obteve desses 165, 159 votos desses bispos, aonde ele decretou que a partir daquele momento não existia reencarnação. Naquela época, o Papa era o Papa Virgílio. O Papa Virgílio não concordou com aquilo. Ele achou um absurdo, ele disse que não. Como é que nós vamos simplesmente fazer um decreto, um papel, um documento dizendo que não existe reencarnação se existe? E aí, então, o Papa foi sequestrado e, em função de se opor ao decreto do imperador Justiniano, o Papa ficou enclausurado lá durante 8 anos, né? E a partir daquilo, então, para que amenizasse, vamos dizer assim, a culpa, o karma daquela imperatriz,
foi decretado naquele ano de 553 depois de Cristo que, a partir daquele momento, o imperador Justiniano decretava que não existia reencarnação. E aí, a partir daí, então, a Igreja Católica passou a acreditar na ressurreição. Então, a gente começa a entender muitas coisas, né? E isso não é uma crítica, isso é história, tá lá, para quem quiser. O Concílio de Constantinopla está aí, para quem quiser pesquisar, para quem quiser ler, para quem quiser ir buscar a história do concílio ali, do que o imperador Justiniano, então, decretou, né? Não existia reencarnação, porque ele queria amenizar a culpa da esposa que teria mandado matar aquela quantidade enorme lá de pessoas, né? De moças. Isso que você acabou de falar agora, para mim, é muito interessante para todas as minhas lives. Porque você vê, uma pessoa com poder decreta uma coisa que foi ele falando que é em nome de alguma coisa, né? Ah, então não existe mais. E quando a gente desperta, que a gente sai do ego humano, a gente consegue olhar isso com um pouco mais de facilidade, né? E isso está tão atual, né? Eu tenho poder, então que vale o que eu estou falando. Mesmo que seja tudo errado. Mesmo que não esteja certo, que faça mal, mas é o que vale porque eu estou falando. Renata, eu vou fazer o sorteio agora, porque a Sara está em Portugal, ela vai dormir, aí a gente continua, pode ser? Pode sim. Deixa eu ver. Até você controla. Eu não sei quanto tempo de live já deu. 1h30. Acho que só 1h30. Alexandre, deixa eu ver aqui se tem alguém que ainda não botei o nome, está todo mundo aqui. Eu vou atualizar. Vou fazer o sorteio, gente. Vou tentar fazer, porque vai ser a primeira vez que eu faço o sorteio na live. E se não der, eu vou fazer no papel. É o modo antigo. A Deia entrou agora, botou lá. Vamos lá. Sorteio no Instagram. Enquanto você faz, eu só vou colocar o meu carregador aqui. Por favor. Gente, eu vou ter que tirar o celular para mostrar o sorteio, tá bom? Para vocês olharem e verem que... acho que é um sorteio para uma coisa e sorteio para outra coisa, né? Acho que sim. Vamos embora. Primeiro para uma coisa, depois para outra coisa. Eu não... São os comentários. Realizar o sorteio. Vou virar a câmera aqui, calma aí. Realizar o sorteio. Matem, Marcelo, é o primeiro. Matem Brasil. Vamos ver, é outro, né? Então, o Marcelo ganhou a sessão de investigação do inconsciente. A regressão. Isso. Agora a gente vai ver a outra pessoa que vai ganhar a mesa. Deixa eu voltar aqui, tá, gente? Que a gente vai... Se o Marcelo ganhar de novo, aí eu tiro o nome dele do papel e faço no papel para poder dar oportunidade para outras pessoas, ok? Tudo bem, pessoal, ser assim? Porque aí outra pessoa tem a chance. Calma, deixa eu virar aqui. Outro sorteio. Rose Nascimento 262. Renata, depois você vê se estão te seguindo, se está tudo certo, porque esses nomes estão lá no... onde eu postei. Gente, parabéns a quem ganhou, tá? E conversem com a Renata. Acho que vale muito a pena esse trabalho. Até eu depois também vou conversar um pouco. Vamos conversar para um atendimento e
Se pintar uma outra oportunidade depois de um outro sorteio, a gente faz. Mas pode continuar, Renata. Muito obrigado por dar esse tempo. Então, assim, Léo, eu quero te agradecer bastante, tá? Pela oportunidade, eu até agradeci no início, vou te agradecer agora de novo, porque a ideia do sorteio foi justamente isso, né? Eu acho que o universo me proporciona tanta coisa boa, que eu pensei, poxa vida, né? Olha aí a oportunidade de retribuir pelo menos um pouquinho, né? De devolver para o universo pelo menos um pouquinho através desse sorteio. Eu sei que é bem simbólico, mas é bem importante também Eu acho para muito mim, legal. né? Poder atender essas pessoas aí que vão ser atendidas com o maior carinho do mundo. E eu quero pedir para que essas pessoas, então, entrem em contato, né? Ali pode ser através da mensagem, ali do Insta mesmo. Lá ali no meu Instagram tem o meu WhatsApp também, podem entrar em contato, né? O nome do primeiro que ganhou é Marcelo o quê? Marcelo, escreve o teu nome aí, por favor. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que o nome que ele coloca é Mathiesen. Mathiesen. Deixa eu ver aqui. É Mathiesen, de Nair, underline Brasil com Z. E a Rose Nascimento 262, né? Isso. Ok, então. Então nós teríamos assim assunto para falar, né? Aí pela noite afora. Mas eu acho que Sim, 1 hora e já deu para meia. plantar uma Aham. semente, né? Renata, quando você quiser voltar a falar de qualquer assunto, você vem aqui, muito bem-vindo, adorei a live, tá? E eu achei mais legal do jeito que foi o convite. Foi através da live. Um áudio, E olha que interessante, mas você fez isso segunda-feira, não foi? A nossa live será sexta, não sim, foi? Quando começou a nossa isso. live, o rapaz de segunda que falou que a gente vai voltar na próxima segunda apareceu assim: Léo, não poderemos realizar a live. Foi, olha, cara de segunda deu a resposta hoje. Então, gente, estou finalizando. Se alguém tiver uma última pergunta aí para fazer, faça agora. Sigam lá, Renato, só clicar aqui ao lado do ao vivo, ó. Ao lado do ao vivo tem um linkzinho, só descer e clicar seguir, que é muito mais fácil do que ficar digitando. Quem quiser digitar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar depois, me chamar lá depois e perguntar, vou responder com o maior carinho do mundo, gente. Podem perguntar o que vocês tiverem vontade de saber. Às vezes as pessoas não ficam muito à vontade também de perguntar algumas coisas, né? Aqui ao vivo, mas se quiserem tirar alguma dúvida, saber mais alguma coisa, podem me mandar as perguntas que, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês com o maior carinho do mundo. Obrigado, Renata. Eu sinto que esse trabalho desse tipo de terapia, eu acho que vai ser a terapia do futuro, sabe? Para podermos viver, a gente poder ficar tranquilo aqui nesse planeta, né? Ter essa nossa missão. Eu trabalho muito com a fitoterapia, com a fitoenergética, sabe, Léo? Com as plantas medicinais e tudo mais. É a farmácia do futuro, né? E eu trabalho também com o mapa cósmico. Adoro trabalhar com o calendário maia, né? O Tzolk'in. É uma das minhas paixões, assim. Adoro fazer o mapa cósmico. Então, para a gente saber a nossa origem cósmica, né? Eu, por exemplo, sou siriana. Né? Então, tem uma filha que é de Arcturus, tem uma outra filha que é de Sírius. A pequenininha ainda não fiz, porque ela fez 3 anos agora, então agora eu já posso começar a acessar o mapa cósmico dela para saber qual é a origem dela. Eu já tenho uma noção, assim, pela forma que ela veio, mas ainda não fiz. Então, assim, tem muitas formas da gente acessar
sabe? A nossa origem, a nossa essência, de trazer à tona a nossa essência. Isso é maravilhoso, né? Eu trabalho muito com reiki também, né? Tanto o reiki usui quanto o reiki xamânico, mas o reiki xamânico eu tenho, assim, sabe? Uma veia muito forte, xamânica, muito especial, né? Tem um xamã que me acompanha, que me ajuda muito nas terapias. Inclusive, há pouco tempo eu pedi para o artesão lá, o Rodrigo Ecos, materializar o meu xamã, meu urso de poder, na forma de uma imagem, né? No meu tambor. Então, assim, muitas coisas, né? A gente vai agregando aí no nosso trabalho. Eu trabalho com cristais, eu trabalho com aromaterapia e vamos seguindo. O que o fluxo manda, a gente vai. E todos eles você faz atendimento online? Todos. Sim. Ok. Renato, avisar o pessoal que a live vai ficar gravada aqui. Sempre quando tem 5 lives, eu só deixo 5 lives, o resto é só lá no YouTube Leonardo Kim. E o meu Kim, meu nome místico, é Kim154 Maldec. Olha aí. Você que trabalha com skins, né? Então é isso, É gente. forte. É forte, ele é forte. Ele é incrível, esse Kim. Gente, muito obrigado. Obrigado, Renata. Obrigado a todo mundo que ficou até aí e quem vai assistir. Você quer mandar alguma mensagem, alguma coisa, algum projeto? Olha, projetos a gente tem vários aí em andamento, né? Eu tenho um projeto que eu quero expandir também, que é a Roda de Cura de Pachamama, que é um trabalho que eu realizo com mulheres, né? E aí, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso também. Tá bom, obrigado. Você falou xamanismo, lembrando aqui, pessoal, nossa viagem para Sedona em setembro do ano que vem, hein? Contato com os índios lá. Beijo. Tchau. Tchau, Renata. Muito obrigado. Obrigada. Até Tchau. mais. Até mais.